A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e a gente está aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção, Senhor. Muito obrigada pelos teus livramentos, Pai. Abençoe-nos nesta leitura, Pai, que a tua palavra nos ensine, nos inspire cada vez mais, Senhor. Que tenhamos sede de ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Salmos. Salmos é um livro de oração. Então, naquele momento em que você está aflito, não sabe como conversar com Deus, leia Salmos, que com certeza você encontrará uma oração que diz exatamente o que você está sentindo. Muitos dos salmos aqui foram escritos pelo rei Davi, mas esse de hoje foi escrito pelo Salomão, filho do rei Davi, né? O rei justo, no capítulo 72. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar em mar, desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele, e viverá e se lhe dará do outro de Sabá, continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais e filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurados. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. Maravilha, né? Amém e amém. Que realmente as maravilhas de Deus só Ele é capaz de fazer, só Ele é capaz de nos abençoar tão grandemente, né? Antes de tudo, nos ama e nos ama muito, mesmo a gente sem merecer, mesmo sendo pecadores, Ele nos ama e nos deseja vida com abundância. A prosperidade dos ímpios, Salmo de Asaf, no capítulo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos loucos quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra.
Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E ele disse: como o sabe Deus, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase num momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Que tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Pois é, aqui ele fala da prosperidade do ímpio, né? Porque é muito, realmente a gente é humano, né? É normal a gente pensar assim, poxa, é ímpio, fala mal das pessoas, pensa, maquina o mal contra pessoas, mas tem a vida financeira muito boa, tem bens materiais. Só que aqui Deus nos está mostrando isto, que o que eles têm não valem de nada, porque um dia se acaba, né? O dinheiro um dia acaba, mas a alma, ela vive para sempre, ela vai viver ao lado do Senhor, né? Se a gente seguir os caminhos dele. A alma é um ser vivente, né? É o Espírito de Deus que está dentro de nós. E que a gente tem que fazer é lutar para fazer o bem, para fazer tudo do bom e do melhor a favor de Deus, para que um dia o Espírito de Deus possa voltar a Ele e assim a gente possa viver com Ele, ao lado dele eternamente. Pois os ímpios, esses que estão prosperando aqui na terra, aparentemente prosperando, o final deles será terrível, o final de muita humilhação, o final de muita dor, de muita angústia, que não há palavras para explicar, para exprimir tanto sofrimento que eles terão, né? E terão a morte eterna, né? O que é pior de tudo, eles não participarão da vida eterna ao lado do Senhor. Então, é comum a gente pensar nos ímpios, né, como eles vivem aqui nessa terra, mas a gente não pode esquecer que essa terra é passageira, né? Essa terra não é o nosso fim, é apenas o começo, né? Porque o nosso fim não existirá, pois o nosso fim será apenas o começo de uma vida ao lado do Senhor, de uma vida de maravilhas, de bênçãos e de mordomias, de tudo de bom que você possa imaginar, porque Deus deseja para os seus filhos vida com abundância, e é o que teremos ao lado dele. Lamentação pela destruição do templo, Masquil de Asaf, no capítulo 74. Ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança que remiste, deste monte Sião em que habitaste. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais.
Um homem se tornava famoso conforme houvesse levantado machados contra a espessura do arvoredo, mas agora toda a obra entalhada de uma vez quebram com machados e martelos. Uma coisa interessante aqui, né, que fala: os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos, né? Isso aqui nos mostra que o demônio ele está dentro da igreja, porque ele quer que nos afastemos de Deus, né? Ele nos tenta onde nos dói mais, onde a gente sente mais, né? Cutucar a onça com vara curta quer dizer que realmente ele pega no calcanhar ali mesmo, ele sabe onde é o nosso calcanhar de Aquiles, ele sabe onde é a nossa fraqueza, né? E ele tenta a gente de todas as maneiras. E ele está dentro da igreja, porque lá na igreja a gente se sente mais à vontade, a gente se sente protegido e muitas vezes a gente abre a guarda. Porque como a gente, lembrando que Deus diz que ele não habita em templos feitos por mão de homens. Então a igreja somos nós temos que estar ao tempo todo vigiando e orando ao lado do Senhor. Mas também lembre-se que a palavra dele também diz que onde 2 ou mais falarem meu nome, lá eu estarei. Então nas igrejas, Deus está na igreja, não é porque a igreja é um templo. Deus está na igreja porque nós estamos na igreja, nós estamos adorando Ele, nós estamos cultuando a Ele. Então Ele está lá para receber o nosso louvor, para receber o nosso culto a Ele. Mas o demônio fica nos rodeando ali, ele fica maquinando quais as maneiras que ele tem para nos afastar de Deus. Às vezes você está ali, de repente o celular toca no meio da pregação, para tirar a sua atenção do culto. De repente o pastor vai falar uma mensagem muito importante para ti e você não vai perceber porque o telefone tocou, né? O telefone tocou e tirou a sua atenção. Então, então, como a palavra de Deus diz, vigiai e orai. Mesmo dentro da igreja, a gente tem que estar em vigia. É 24 horas por dia em vigia, né? Enquanto a gente dorme, a gente tem que estar, o nosso espírito está vigiando. A gente pede para Deus que nos proteja durante o sono, né? Porque a nossa mente estará dormindo, mas Deus está acordado, o Espírito Santo está acordado. Então ele nos protege, ele que nos vigia, né? Então não deixe de vigiar, independente do local em que você esteja, né? Agora aqui no versículo 7, lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando-a até o chão, a morada do teu nome. Disseram nos seus corações, despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, a saber, a tua mão destra? Tira-a de dentro do teu seio e consome-os. Todavia Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças dos dragões nas águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tua é a noite. Preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno tu os formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou o Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua rola. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atende à tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ó, não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos.
O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. E é isso aí mesmo, continuamente se levanta o mal contra Deus, né? O demônio, ele procura de todas as maneiras tirar as pessoas do caminho do Senhor, né? Ele nem se importa em não ser servido, né, em não ser idolatrado. A importância que ele tem nisso é que não idolatre a Deus, porque automaticamente quando você não idolatra a Deus, você já pertence ao demônio. Então, o trabalho dele não é fazer você adorar a ele, o trabalho dele é fazer você se afastar de Deus. Vigiai e orai sempre. O demônio quer te afastar do que lhe faz bem, do que lhe salva. A gente tem que ter muito cuidado com tudo e todos, pois a vida é passageira, essa vida aqui ela é passageira, logo logo ela termina, mas a gente não sabe quando vai ser. O que a gente tem a certeza é que logo logo Jesus voltará, não falta muito tempo. E durante esse tempo, antes dele voltar, antes dele se levantar do trono, você ainda pode se voltar para ele, porque depois que ele se voltar do trono, depois que ele se levantar do trono para vir à terra, para ressuscitar aqueles que morreram em nome dele, né, que será a primeira vinda, aí, filho, desculpe, mas não terá mais jeito, né? Ali já será o julgamento e você não terá a oportunidade de se voltar para Deus. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigada, Pai, por tuas palavras, Senhor. Obrigada por tuas mensagens, Pai. Esteja com essa pessoa que está orando comigo, derrama a tua unção sobre ela, Senhor. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Mostre como é servir-te, Senhor. Mostre como é adorar-te. Como é maravilhoso sermos servos seus, nos tornarmos filhos seus, Pai. Mostre a essa pessoa que a gente tem a proteção divina, que a gente tem a bênção divina, Pai. E principalmente que um dia a gente terá a vida divina, né? Que é a vida eterna ao teu lado. Seremos transformados para viver junto a ti, Senhor. Eu peço a ti pelos meus familiares, pelos familiares de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, pelos nossos amigos. Proteja-os de todo o mal, Pai. Traga todos para perto de ti, Senhor. Coloque todos sob suas asas, Pai. Os proteja, Senhor. Eu peço a ti pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Que eles tenham conhecimento do que é servir-te, Senhor. Que todos eles possam se voltar para ti e assim governar de acordo à tua vontade, Senhor, de acordo aos teus ensinamentos, pois um governante servo do Senhor, prospera o povo, Pai. E é isso que necessitamos, Senhor. Muitas pessoas estão perdidas, estão desoladas, Pai. Estão confusas, com muito medo com essa situação que o mundo está vivendo hoje, Pai. Declara a tua palavra sobre cada coração, Senhor. Transforme, ó Pai. Mostre a eles que nós não somos nada, Pai. Que nós precisamos de ti, Senhor. Que tudo está em suas mãos, Pai. Que o Senhor nos salva, o Senhor nos liberta. Basta seguir os seus caminhos, Senhor. Liberte a todos, Pai. Eu peço por toda a nação, Senhor, por todos eles, Pai, que eles se voltem para ti, se eles se arrependam dos seus maus caminhos, Pai, e se convertam à tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.